Olá a todos, meu nome é Paulo Guidali, bem-vindos ao Dispatch, nosso videocast sobre arquitetura e design interiores, e onde nós conversamos com convidados que atuam nessas áreas. O nosso programa é transmitido nas plataformas YouTube, Rumble, Spotify e no nosso site pauloguidali.com.br. Se você é um fabricante ou lojista que atua no segmento casa, você pode anunciar aqui onde sua marca e seus produtos ganham relevância e são percebidos em todo o Brasil. Se você estiver em Curitiba, você pode assistir ao vivo aqui no nosso estúdio, que está no Solário Rosário, e interagir com os nossos convidados. Hoje o nosso programa é um programa especial, exclusivo, onde o nosso tema será CAU Paraná, eleições 2023. E para isso, nada melhor, nada mais apropriado do que chamar então os três arquitetos que estão se propondo, né, a concorrer para a gestão 2024 e 2026. Então eu vou apresentá-los. Do meu lado está o Gustavo Linsmaier, da chapa 2. Como é o nome da tua chapa, por favor? CAU em Rede, Paulo. CAU em Rede. Do lado do Gustavo está então o Mogan Zazi, chapa 3. Como é o nome da tua chapa, por favor? Calmo. CAU em Movimento. CAU em Movimento. E daqui na minha frente está o Milton, que eu já conheci, que já esteve aqui conosco, o Milton Zanelato, chapa 1, e o nome da chapa? Somos mais CAU. Somos mais CAU. Então, eu preciso que vocês me deem um minutinho, que eu tenho uma mensagem da Asbeia para passar. E a gente já retoma a nossa conversa, tá bom? Mas é 1 minuto. Tá? Então, vamos lá, gente. Esse episódio foi idealizado pelo Asbeia Paraná como forma de contribuir de forma equânime e democrática para o processo eleitoral do CAU Paraná, deixando claro o apoio institucional à candidatura das 3 chapas concorrentes. Cabe aqui relembrar que a Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura, ASBEA, além de ser uma das 5 entidades fundadoras do Colégio Brasileiro dos Arquitetos, grupo responsável pela luta e criação do Conselho Uniprofissional da categoria, o CAU Brasil, bem como suas seccionais regionais, Paraná, no nosso caso, é a única entidade profissional que atua exclusivamente para o desenvolvimento, aperfeiçoamento, assistência técnica e profissional das empresas prestadoras de serviço da arquitetura no país. E agora vamos iniciar a nossa conversa. Assim, a ideia é fazer 4 perguntas para vocês, idênticas, tá bom? Vocês respondem. Nós temos hoje a Aliciane, que está no nosso auditório, que vai controlar o tempo de 3 minutos, ela me avisa, tá bom? E a 5ª pergunta não é uma pergunta, na verdade, é algo mais aberto que vocês fazem da plataforma de vocês. E a gente vai fechar com vocês me ajudando, passando as informações para os arquitetos que vão votar no dia 10 de outubro, se não me engano, uma terça-feira. É isso mesmo? Então, vamos para as perguntas, tá bom? Eu, pela minha ordezinha, pergunta 1, eu começo pelo Mogan, tá bom? Vocês já receberam essas perguntas de antemão, então eu vou repetir aqui para quem está nos acompanhando. A pergunta é para você, Mogan Zazi, qual foi a estratégia utilizada pela tua chapa para ter uma representatividade expressiva? Entendendo por representatividade, localização geográfica, área de atuação, participação em outras entidades, idade, tempo de formação, setor público ou privado, na área da educação. Tranquilo? Tranquilo. Vamos lá. Então, tá. Antes mesmo do regimento eleitoral ter colocado algumas determinações da composição das chapas, a gente já tinha estudado essa questão para que a gente tivesse representatividade em todo o estado e em todo o espectro de trabalho da arquitetura e urbanismo, certo? Então, nós buscamos profissionais de mercado, de todo o espectro de mercado de arquitetura, interiores, logística, urbanismo, paisagismo, todas essas partes. Pessoas que vieram da academia e que são professores, setor público nós temos na nossa chapa também, tá? E para que a gente tivesse a maior representatividade possível, primeiro dentro daquilo que os arquitetos, do campo de atuação dos arquitetos, para que depois então nós fôssemos atuar e fôssemos ver com cada um desses onde é que eles queriam se colocar na questão da representatividade que está no regimento eleitoral. Então a questão das cotas de mulheres,
indígenas, pardos e negros, PCD, LGBTQIA+, né? Então nós fomos organizando isso e deixando livre para que as pessoas se colocassem a sua representatividade relativa a essas questões das cotas, porque senão a gente não conseguiria, não tivéssemos uma representatividade mínima na chapa, a gente não conseguiria o registro delas, né, a homologação da chapa. Então nós temos pessoas de todo o estado e de todos os espectros de atuação dos arquitetos no mercado. Mercado, academia, setor público, setor privado. Então todos estão representados e daí depois nós temos as cotas de PCD, mulheres, pessoas do interior, pessoas que atuam na capital, pessoas com menos de 10 anos de graduação. E nesse momento aqui, deixar claro, pontuar uma questão, que no último momento nós tivemos que abrir mão da participação de uma pessoa recém-formada. Ela fazia parte do grupo e por uma questão regimental, ela não pôde, ela tinha um registro provisório, porque ela não tinha recebido o diploma da faculdade, e com o registro provisório não era possível, né? Então é uma coisa que a gente deixa como mensagem para a próxima eleição, que essas questúnculas assim sejam deixadas para uma outra fase, para que essas pessoas possam participar fazendo parte do conselho desde cedo já, né? Então, essa é uma questão, e a outra é que a gente gostaria também, que não foi deixado espaço, para que os graduandos fizessem parte também de alguma forma, para que a gente pudesse criar paralelamente o CAL Júnior, né? Para que os estudantes possam participar de alguma forma também disso, tá? Obrigado, Zazi. Eu que agradeço. Gustavo, você quer que eu repita a pergunta ou é tranquilo, você dá prosseguimento? Não, tranquilo, Paulo, a gente então, defende. Vamos lá. Valeu, obrigado. Aqui no CAL Paraná, a gente teve novidades, né? No CAL como um todo, no processo eleitoral, né? A novidade desse ano, uma delas, é que a gente tem uma questão de cotas, como o Zazi colocou, né? Em que a gente tem autodeclarações de pessoas que estão candidatos titulares, até para que a gente possa combater alguns esvaziamentos, né? Um público mais jovem estava comparecendo no CAL, né? Mulheres, que é a maioria do conselho. A gente tem aqui no Paraná, por exemplo, que 65% dos arquitetos, né, dos profissionais são mulheres, né? A maior parte também são jovens. Então, quando a gente foi fazer isso, né, de compor a nossa chapa, nós analisamos todos os dados que a gente tinha, que estão disponíveis, né, e buscamos fazer uma representação desse universo aqui, né? Então, Curitiba tem 44% dos arquitetos, dão 9 conselheiros, titulares e suplentes. Cascavel, Londrina e Maringá, e quando eu falo as cidades, são as regionais, elas têm cada um 3 titulares e suplentes representando ali. Então, quando eu falo da regional, são vários municípios que compõem a estrutura administrativa do CAL. Qual foi a intenção? A gente tem uma grande representatividade territorial, a gente tem 13 colegas de municípios diferentes, em todas as regionais, as 6 regionais, a gente tem colegas ali para trazer e pautar dentro do CAL esse universo, né, tão rico da nossa profissão e da nossa sociedade. E a gente também tem uma coisa bastante interessante, são 46, na verdade, colegas, entre titulares e suplentes, contando com conselheiro federal e suplente. A nossa chapa, a maior parte são mulheres, sempre representando a proporcionalidade. Desses 23 titulares, tá? Apenas um não completa a cota, tá? E a gente tem colegas de várias idades, 60% são de 25 a 40 e poucos anos de idade, então a gente tem vários colegas jovens, recém-formados ou com mais experiência, e muita gente de interior, arquitetura, a gente tem pessoas, líderes de escritórios nomeados de arquitetura que ganharam concursos, que trabalham com planejamento urbano, com patrimônio histórico, com BIM. A gente tem umas outras coisas que é a versatilidade do arquiteto, né? Então a gente tem colegas que fazem edição de vídeo, trabalha com cultura, né? Gente que trabalha com lives, que fazem muita maquete em BIM, são vários serviços do que a gente tem do mais
recente e moderno campo de atuação da arquitetura. E a ideia é que a gente possa, então, dessa forma, fazer e trazer voz e fazer ecoar todas essas demandas ali dentro, né, dentro do CAL, e dar uma revigorada, um olhar novo, trazer esse espírito, né, que é tão importante. Dessas pessoas todas, tá, apenas 6 são conselheiros que ou estiveram ou estão tentando a recondução, como eu, por exemplo, e a maior parte, então, 86, 87% da nossa chapa são de pessoas novas ali para tentar trazer esse olhar, essa revigorada. Muito obrigado, Gustavo. Eu agora passo para o Milton. Milton, você quer que eu repita a pergunta ou não precisa? Não precisa não, Paulo. Então vamos em frente. Primeiro eu queria saudar os ouvintes do Dispatch, é uma ótima oportunidade estar aqui novamente conversando sobre o Conselho. Obrigado. Agora entrando na pergunta propriamente dito, para nós não foi nenhuma questão de estratégia, foi uma questão de postura política à construção da chapa. A gente entende, hoje a gente está aí com 16 mil quase arquitetos ativos, 19 mil arquitetos no total do Paraná, e a gente precisa ter uma chapa de representatividade. Não basta ter um projeto pessoal, eu não estou lá para representar o que eu quero para o Conselho, qual é o meu objetivo. A gente entende que o Conselho ele tem que trazer toda uma categoria, todo um histórico de debates para dentro do Conselho. Então a nossa premissa foi, nós temos que ir atrás de lideranças, de representatividade, de pessoas que tenham um debate, não só com a categoria, como um debate um pouco maior. Tanto é que a nossa chapa tem 23 cidades diferentes e regiões diferentes representadas na chapa. Então a gente praticamente, a cada dupla, a gente é de uma cidade diferente. Então a gente buscou ter pessoas que principalmente fazem parte das entidades. Esta foi uma das premissas nossas na construção da chapa, de pessoas que viessem indicadas por determinados setores. Seja um campo da educação, da academia, seja uma prefeitura, seja uma universidade, uma associação mista, uma associação pura. Então esta foi a base da construção, para que a gente tenha essa pluralidade de debate junto com uma carga que venha da entidade. Porque é extremamente importante que o papel do conselheiro ele seja de duas mãos. Quando a gente debate as coisas dentro do conselho, isso não pode ficar dentro do conselho. Então a gente precisa que, por exemplo, na hora que a gente vai fazer uma consulta, a gente vai debater, por exemplo, um código de ética, que a gente faça esse debate com o conselheiro leve para a sua entidade, leve para o seu local de trabalho, pegue um pouco mais de informação e traga essa informação para dentro do conselho novamente. A gente precisa ter um ciclo que ele vá se retroalimentando constantemente para a gente ter essa oxigenação. Então por isso que a gente deu uma prioridade muito grande para a representatividade. Então essas pessoas têm que vir representando uma carga por trás dela. E neste processo, sim, a gente buscou pessoas que trabalham na academia, no restauro, no paisagismo, no patrimônio, no setor público, no setor privado, nos escritórios. Então a gente tentou buscar toda essa pluralidade para que a gente tenha essa representação dentro do conselho. E obviamente na hora que a gente faz isto, o atingimento de cotas, como mencionado, é algo natural. Então obviamente quando a gente foi buscar, isso é fácil, porque a gente tem 23 cidades, então 22 diferentes de Curitiba, obviamente essas 22 pessoas automaticamente completam cotas. Assim como a questão de mulheres, assim como o PCD, LGBTQI+, então todos esses espectros estão representados dentro da nossa chapa com essa grande representatividade de todo o estado do Paraná. Obrigado, Milton. Nós vamos então para a segunda pergunta, e a segunda pergunta começa com o Gustavo, passo para o Milton, e termina no Luzzassi. Perfeito? Agora eu vou fazer a pergunta então. Ok, Gustavo? Perfeito, Paulo. Quais as estratégias a chapa pretende implementar, por intermédio do CAL Paraná, para que haja uma efetiva valorização da arquitetura paranaense, considerando aspectos como reconhecimento por mérito, com decorações, patrocínio de publicações, organização de exposições, criação, preservação e manutenção de acervo profissionais de expoentes paranaenses. Começamos? Ok, Paulo. A nossa chapa ela propõe o fortalecimento e a valorização da nossa profissão. Isso está na nossa lei, isso é um dos motivos da gente ter o Conselho de Arquitetura. E a ideia é que a gente continue, né, todos nós três aqui somos conselheiros,
todos, em parte, temos louros aqui das ações que foram feitas e a gente colhe, inclusive, louros e ações de outros momentos anteriores. Os projetos bons, aqueles que dão frutos, são interessantes de serem mantidos. Então, por exemplo, buscar a capacitação continuada de colegas, o fortalecimento das entidades, né, mistas no interior, né, fazer essa troca para que essa reciclagem e ouvir os rincões, o interior do estado, as demandas que são diferentes de região para região, são questões importantes. Buscar lutar pela diminuição de custos, aonde é possível a lei permite, porque o CAL também tem uma certa burocracia, a gente tem que diminuir ela, deixar ela mais dinâmica, o CAL, estrutura mais dinâmica, mais ágil, mas a gente também tem que cuidar com o excesso de taxas, né? Então, por exemplo, valores de anuidade, quando você tem, a gente tem, por exemplo, alguns colegas de incorporadoras, construtoras, até mesmo professores dentro da nossa chapa, e equipes, que trabalham em equipes muito grandes. Então, pagar um RRT para uma equipe é uma situação que é possível, né, tendo responsabilidade. Diminuir a anuidade, por exemplo, tem um colega que ele tem 6 empresas, 6 PJs. Tá? Porque ele trabalha na incorporação, projeto, execução, em vários nichos diferentes, em municípios diferentes também. Então, essa questão que já está acontecendo, a gente quer reforçar e melhorar. O desenvolvimento de software livre, as premiações em editais, né, de eventos que a gente possa estar fazendo, né, como publicações, vídeo, material que ajude a divulgar, principalmente para que a gente possa reverberar à sociedade o que a gente faz como profissão, a importância e o papel social da nossa profissão para a qualidade de vida do cidadão no Paraná, né? Então, a valorização, os eventos, as palestras, também são questões que a gente vai buscar. Buscar também lutar contra a precarização, né, de serviços e condições, seja a falta, por exemplo, de pessoas jurídicas, né, os arquitetos são muito ainda naquele frisã de autônomo e tudo mais, então estruturar e dar um acolhimento, tá, maior ao colega arquiteto para que ele possa fazer da melhor forma possível a prestação de serviço, né, com um apoio, com uma segurança, com uma robustez, e esses dados são fartamente apresentados em vários estudos e questões no Brasil e que a gente tem que estar trabalhando e atuando para fortalecer a nossa profissão. E junto com isso também buscar nos nossos conselheiros federais, nossos representantes, a Jeane, a única mulher arquiteta de Maringá, e ela está conselheira federal para o CAL Brasil, e o Emerson Vidigal, líder do escritório 41, está como seu suplente, pautar o governo federal sobre a questão de reforma tributária, políticas urbanas e de valorização da profissão, por exemplo. Obrigado, Gustavo. Agora eu vou passar essa pergunta, a pergunta 2, para o Milton. Você quer que eu repita a pergunta? Não, não precisa. Paulo. Ok. À vontade. Tudo bem, Paulo? Na verdade, a gente já tem feito diversas ações aí neste último mandato na frente do Conselho. A primeira coisa é óbvia, a gente tem que fazer primeiro o combate ao exercício ilegal da profissão. Essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer, que é esclarecer a sociedade a respeito dos riscos, do custo e da segurança de você ter um não profissional autônomo na sua obra. Então, a primeira coisa que a gente tem trabalhado é esclarecer através dos grandes meios de comunicação. Então, a gente tem constantemente pautado os jornais, revistas, meios de comunicação, para a gente esclarecer e mostrar o papel do arquiteto, como o arquiteto faz diferença todo dia numa obra, na cidade, na gestão. Então, a gente tem trabalhado com isso, que é a valorização profissional. E, obviamente, a gente tem 2 vertentes principais. A primeira é a comunicação com a sociedade. Então, a gente tem montado cartilhas, tem montado projetos para que a gente possa cada vez mais mostrar para a sociedade e chegar lá na ponta. Então, por exemplo, a gente está desenvolvendo cartilha para condomínios, para explicar para o síndico a importância da contratação do arquiteto. A gente tem feito fiscalização em feiras, dessas feiras de Casa Cor, Feira do Agro e tudo mais, para esclarecer a importância da segurança de um ambiente construído corretamente, um stand, para que você não tenha acidentes. Então a gente tem trabalhado numa questão que é o combate e esclarecimento da sociedade, e o outro é a capacitação dos próprios arquitetos de conseguirem estar se mostrando. Então vai desde o marketing pessoal, ensinar um pouco mais, capacitar. Então a nossa gestão fez algumas parcerias, por exemplo, com o Sebrae, para levar a capacitação para os escritórios. Então desde o marketing pessoal, finanças, gestão de escritórios, gestão de pessoas. Então a gente dá a questão de consultorias, palestras de formação para ele, para que ele possa ter
cada vez um ambiente mais propício, porque muitas dessas coisas não são ensinadas na faculdade. Por exemplo, hoje, ensinar a mexer com mídias digitais. Quase ninguém vai aprender isso na faculdade e toda essa geração que está aí hoje no mercado não sabe. Então, como se portar numa mídias sociais, como trabalhar, como vender seu negócio dentro das plataformas. Então, a gente tem tentado levar a maior quantidade de capacitação e oferta dessas demandas que vem do arquiteto para ele, para que ele possa ter num repositório. Então, a gente tem, junto com o CalBR, está desenvolvendo uma plataforma nacional de formação continuada para que ele tenha lá disponível desde o curso de precificação, gestão, negócios, projetos daí de complementação. Então, desde normas da BNT, de acessibilidade, desempenho, código de bombeiro, revisão de códigos de postura de município. Então, a gente tem tentado levar essa bagagem e é esta a nosso objetivo para a próxima gestão. Fortalecer ainda mais esta questão de fornecer esses instrumentos para que o arquiteto possa exercer com tranquilidade o seu trabalho e, junto com isso, a sociedade, principalmente, comprar os serviços dele. Obrigado, Milton. Morgan Zazi, é contigo agora. Você quer que eu repita a pergunta? Eu vou pedir para você repetir, porque desde a primeira vez que você falou, o Gustavo, o Milton, o pessoal que vai estar assistindo o programa na sequência não vai lembrar da pergunta. Então, eu vou pedir para você repetir. Com certeza. Pergunta 2, então, Zazi. Ok. Quais as estratégias a chapa pretende implementar, por intermédio do CAL Paraná, para que haja uma efetiva valorização da arquitetura paranaense, considerando aspectos como reconhecimento por mérito, com decorações, patrocínio de publicações, organização de exposições, criação, preservação e manutenção de acervos profissionais de expoentes paranaenses? Beleza. É um tema bem interessante e, em certo aspecto, meio espinhoso, porque, digamos assim, isso tudo tem sido feito dentro do Conselho, né, nas últimas gestões, mas isso fica, da forma como tem sido feito, tem ficado muito direcionado a determinados, vamos dizer assim, grupos de representação. E falta, o Milton falou em representatividade, falta representatividade na questão da exposição e da possibilidade de os profissionais mostrarem o seu trabalho. Então isso a gente vai ter que trabalhar melhor essa questão na próxima gestão, para que todos os arquitetos, os quase 20 mil arquitetos que tem, 19 mil e tantos arquitetos que tem registro no Conselho, tem 15 mil e poucos ativos, mas para que todo esse pessoal possa ter a oportunidade de aparecer de alguma forma, mesmo que não seja só por uma questão de mérito e tudo mais, de premiação, mas que ele possa apresentar o seu trabalho. E isso está faltando no Conselho. O Conselho não tem hoje um espaço, por exemplo, para guarda de arquivos, né? Falta para a gente, isso já foi uma falha no processo do projeto lá da sede do CalBR, então, que é um processo que está sendo revisto também para que tenha essa questão. E a questão da valorização profissional é o ponto focal que a gente vai trabalhar. O Conselho existe, eu sou um defensor do seguinte: o Conselho existe desde 1933. Tá? Em 1910 a gente se divorciou e criou o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Saímos de um sistema e passamos a um outro sistema. Então, mas nós temos uma história muito, muito longa, muito grande. Tá? São 90 anos praticamente de Conselho. E nesses 90 anos, nós arquitetos falhamos ao não nos posicionarmos da melhor maneira possível para demonstrar à sociedade o nosso valor. Então nós temos que mudar a abordagem que a gente vai dar para isso daí. Não dá mais para tratar isso assim como uma questão de o arquiteto é importante nesse processo todo. A gente é fundamental. Na mão da gente que nascem todos os projetos ou deveriam nascer, né? Na mão da gente que deveriam nascer todos os projetos, tanto os edificados como dos projetos de planejamento urbano e tudo mais, porque às vezes a gente fala só de arquitetura e esquece o aspecto do planejamento urbano, que o Gustavo, inclusive, é um especialista no assunto, né? Então, vamos trabalhar para mudar a abordagem que a gente vai dar para a sociedade dentro
da valorização da profissão. O Leites, que é o nosso candidato ao Conselho Federal, tá? Eleito junto com outros conselheiros federais, de um grupo que a gente tem nacional, tá? A gente não é um grupo, nós não somos o Cal em Movimento. Já fui avisado, Zazi. A minha visão periférica dessa vez falhou, né? Nós temos um grupo nacional trabalhando pela valorização da profissão. Nós não somos um grupo meramente estadual, é um grupo estadual, nacional, de 16 estados. Obrigado, certo? Zazi. Obrigado, eu que agradeço. Desculpa o delonga do tempo. Nós vamos para a terceira pergunta, então, tá bom, gente? Eu vou começar, então, agora com o Milton, volto para o Zazi e termina contigo, tá? Beleza. Então, eu vou ler a terceira pergunta. Quais as ações previstas pela chapa que vocês representam que visam garantir, em suas decisões individuais e plenárias, o pleno funcionamento do CAL, respeitando rigorosamente os princípios basilares de uma gestão profissional como legalidade, transparência, eficiência, eficácia, combate à corrupção, responsabilidade financeira, igualdade, prestação de contas, inovação, melhoria contínua, responsabilidade social, entre outras. Pergunta longa, né, Milton? Fique à vontade. Tudo bem. Bom, primeiro tem que esclarecer algumas coisas e é importante deixar claro. Apesar de ser um trabalho voluntário que todos os conselheiros fazem, inclusive eu atualmente enquanto presidente, nós não temos salário, é preciso ter profissionalismo na gestão. Infelizmente a gente já teve, não só aqui no Paraná, como em outros estados, algumas gestões que não foram tão profissionais assim. Então a gente precisa ter uma responsabilidade, precisa entender de administração pública, tem que entender a respeito de responsabilidade fiscal, entre tudo mais. Eu tenho a vantagem e desvantagem que a nossa gestão foi constantemente denunciada em todos os órgãos de controle. E todos os processos nós fomos, os processos arquivados, inocentados, e ganhamos todos porque justamente nós fizemos uma gestão profissional e uma gestão competente. E infelizmente isso às vezes desagrada, porque no papel principalmente de gestor, para você ter a responsabilidade por exemplo financeira, você tem que dizer alguns nãos. Então, infelizmente, faz parte do processo a gente ter essa responsabilidade e ter que negar algumas coisas. Claro que eu, enquanto arquiteto, gostaria que o Conselho fizesse muito mais e é isto que a gente luta, para que a gente possa tornar o Conselho cada vez mais eficiente, mais dinâmico, mais compromissado com a categoria. Mas é importante dizer, diferente da iniciativa privada, que você pode fazer tudo aquilo que não é proibido, no poder público você só pode fazer aquilo que é permitido. Então, um exemplo muito simples, se eu estou andando numa rua e numa placa lá diz que eu não posso virar, eu posso ir para qualquer lugar menos onde está proibido. Na administração pública é o contrário. Se não tiver uma placa dizendo que eu posso ir em frente, eu não posso andar. Então eu tenho que ter esses rigores. Para isso sim precisa ter experiência. Então essa foi uma das questões da premissa da nossa chapa, que a gente precisa ter pessoas que tenham experiência, por exemplo, na hora que a gente vai fazer uma condução de um processo ético, na hora que a gente vai fazer uma dosimetria de pena, eu tenho que ter pessoas que tenham conhecimento disso. Então a gente não pode simplesmente ser aventureiro e achar que o conselho é simplesmente um clubinho de quinta série e pôr uma administração ali que não tenha esse comprometimento. A gente está falando aí de um orçamento aí de 12 milhões por ano. Então em 3 anos são 36 milhões que estão sendo utilizados. Então precisa ter responsabilidade, conhecimento técnico, tem que entender de administração pública, tem que ser arquiteto que também entenda das demandas da categoria. E isso a nossa chapa fez, está fazendo e vai se propor ainda a fazer mais. A gente teve que gastar o primeiro ano da nossa chapa praticamente consertando a casa e o objetivo é agora que inclusive a gente possa fazer transição, coisa que não houve no passado, para que a gente tenha um conselho atuando em 3 anos a pleno vapor. Ok? Obrigado, Milton. Zazi, Morgan, passo para você. Quer que eu repita? Não, acho que dá para a gente tratar do assunto sem repetir. Então vamos lá. Tem questões, por exemplo, que o Milton colocou, e foi da questão da responsabilidade fiscal, financeira, do funcionamento do Conselho, né? Em que, digamos assim, o Milton sabe, e isso é feito de forma respeitosa e sadia, tá? Eu sou um crítico de determinadas
situações que acontecem no Conselho, tá? Houve na nossa plataforma, a gente já se propôs a fazer isso, de fato reduzir o número de cargos comissionados dentro do Conselho, porque isso toma um volume de financeiro dentro do Conselho muito grande. Então, a gestão passada, apesar de todas as críticas feitas, né, ela terminou com 4 funcionários comissionados. Hoje nós temos 13 ou 14, e eram 5 estagiários, hoje nós temos 11. E a função do cargo comissionado, ela é uma função temporária e passageira, e isso se tornou dentro dessa gestão uma questão muito... ela ficou perene. Estão lá e houve uma série de mudanças. Então a gente vai de fato mudar essa, porque o comissionado é uma exceção, ele não pode ser uma regra. Então a gente vai mudar essa questão então nós já propusemos o PSS, que é o processo simplificado de seleção, né, para contratação de alguns funcionários que a fiscalização acredita que a gente precisa e a gente pode fazer, né, para que a gente possa consertar, digamos assim, aquilo que teve nas gestões passadas e consertar algumas questões que estão na gestão atual, que, como eu disse, de forma respeitosa feita, mas a gente não concorda com determinadas situações, né? Em relação à questão das denúncias que foram feitas e tudo mais, é uma cobrança que a gente faz, né? E tivemos já algumas reuniões para tentar saber e nos inteirarmos de tudo isso. A gente, como conselheiro, tem o direito de saber isso, para que a gente possa passar para aqueles que nos elegeram, né, e a quem a gente representa, para trazer a realidade do Conselho. Então a gente quer mudar, porque, digamos assim, se nós tivéssemos contratado todos esses funcionários e o Conselho tivesse ofertado um serviço melhor, eu estaria de acordo até. Mas como o arquiteto médio no estado do Paraná não percebeu isso, ao contrário, ele continua reclamando dos serviços do Conselho, tá? Então, basicamente, a intenção da gente fazer essa alteração. Obrigado, Zazi. Eu que agradeço. Gustavo, quer que eu repita? Não precisa, Paulo. O pessoal consegue dar um replay no vídeo também. A gente acredita o seguinte: o Conselho, ele obviamente tem premissas, né, e lastros muito fortes. A gente tem que seguir as normas, a gente tem que seguir as leis, a gente tem que seguir os regramentos de uma forma ética, profissional. Seja nós, e é importante entender, o papel dos conselheiros é um papel de representatividade e de tomada de decisão. Existe um papel técnico que é feito por funcionários, sejam eles comissionados ou concursados. É extremamente importante o aprimoramento e o lastro e a cultura que a instituição vai ter dentro do CAL. Então, para isso, a gente vai respeitar todas essas normas, né, esses procedimentos, dar ampla publicidade e transparência aos processos de tomada de decisão democráticos, baseando e fundamentando as discussões. É importante ressaltar, por exemplo, eu sou mestre em gestão urbana, né, em formação em gestão e tudo mais. Muitas vezes a questão do profissionalismo e responsabilidade técnica, ela vem de assessores e do trabalho de toda uma equipe ali, e cada um tem as suas experiências que podem trazer para contribuir. Uma coisa que a gente quer reforçar bastante, porque a gente enxerga isso de uma forma bastante complicada, por mais que tenha evoluído nos últimos anos, a comunicação. A comunicação dos atos que se faz dentro do CAL, que os conselheiros estão discutindo, o que a sociedade, os arquitetos, as entidades estão pautando a gente. Isso tudo é importante para que a gente possa transmitir para arquitetos, para a sociedade, para os governos, o que faz ali dentro, o que está acontecendo ali dentro. Outra situação, mapear e valorizar os profissionais. Mapear fluxos de processos e procedimentos que não estão corretos, tá, ali dentro, ou que podem ser melhorados, identificar gargalos. Por exemplo, como o Zazi comentou, abrir concurso. Existem pessoas com o nosso concurso de 2014, já foi tentado 2 vezes e não conseguiu. A gente precisa ter cadastro reserva, porque teve, por exemplo, fiscalização, que é o cerne do Conselho, como o Zazi falou, questionado a quantidade de auxiliares ao fiscal. O fiscal é o salário mais caro do CAL, porque ele é um profissional habilitado e ele vai fiscalizar nossos colegas profissionais e a sociedade.
Então, o PSS, que é o processo simplificado, seletivo simplificado, é uma forma da gente ter funcionários temporários que auxiliam em tarefas repetitivas, mas que são auxiliares ao processo até que o concurso consiga sair. O treinamento e a capacitação de conselheiros, funcionários, comissionados é uma outra questão muito importante. E, obviamente, diminuir ao máximo a burocracia, porque ela sempre vai existir, para que o conselho seja ágil, dinâmico, consiga responder no menor tempo possível, tá? Desburocratizando e aumentando a eficiência. Como? Melhorando serviço, equipamento, né, o serviço de apoio, que o CAL é um conselho moderno, ele é trabalhado com tecnologia. Se a gente não der ao colega arquiteto, a quem vai fazer denúncia, ao próprio cidadão, o funcionário que recebe N demandas por dia de análise, de RRT, de fiscalização, de processo, compra de passagem, uma série de coisas, isso complica muito mais essa eficiência. Obrigado, Gustavo. Vamos então para a quarta pergunta. Nós vamos começar pelo Zazi, viemos aqui para o Gustavo e terminamos ali com o Milton. Então eu vou ler a quarta pergunta. Considerando que a ASBEA é uma das entidades que compõem o Colegiado de Entidades de Arquitetos e Urbanistas, CEAL Paraná, de responsável do CAL Paraná, gerir e assistir quais as ações a chapa que vocês representam pretende utilizar como estratégia para fortalecê-las institucionalmente? Que tipo de suporte imagino dar para que essas entidades possam ter maior visibilidade e representatividade no Estado, com aumento de associados, contribuindo assim para a sustentabilidade das mesmas? Ficou clara a pergunta? Tranquilo? Ficou? Tranquilo. Tá, ok. Veja só, nós estamos em setembro de 2023 e então nós já tivemos 32 reuniões plenárias do Conselho. Dessas 32, eu me lembro apenas de uma onde algum membro do CEAL compareceu. Porque tem no nosso regimento na pauta, existe no regramento lá, a comparecimento dos membros do CEAL. E eu me lembro de uma e talvez uma segunda que alguém ficou de ir e não foi. E a nossa proposta é que o CAL Paraná é o único CAL do Brasil inteiro que faz reuniões no interior, certo? Então, a gente gostaria de aproveitar essa oportunidade para que, quando a gente fosse ao interior, a gente primeiro mudasse a rota, porque a rota é sempre a mesma, indo para as mesmas cidades, e a gente precisa privilegiar a representatividade, que tanto se fala, mas acaba não acontecendo, de estar em outras cidades que não as que a gente sempre vai, Maringá, Londrina, Cascavel, Foz, e que essas reuniões plenárias aconteçam em outros lugares, e que a gente convide profissionais locais para participar e que os membros do CEAL vão junto com os conselheiros. Tá? Os conselheiros, a gente tem como o Milton falou, a gente é um trabalho voluntário, a gente não recebe salário e tudo mais, mas o Conselho garante a possibilidade do pagamento de diárias e deslocamento das pessoas. Então, nós podemos convidar os membros do CEAL para que nos acompanhem nessas reuniões plenárias no interior, e mesmo nas de Curitiba, né, para que eles possam ir e, ao invés dos eventos que a gente tem feito nos últimos meses, né, 2021, por conta da pandemia, não foi possível, os eventos foram palestras e a gente quer, na verdade, transformar esses eventos em workshops, onde o pessoal das ASBEA possa comparecer, apresentar e fazer a promoção do seu trabalho e, eventualmente, a angariação de novos associados para isso, com o apoio do Conselho, para que essas entidades sejam fortalecidas da melhor maneira possível. Tá? A aproximação das entidades para as associações locais de profissionais, sejam elas mistas ou puras, né, que a gente chama, para que eles possam comparecer, apresentar o seu trabalho e desenvolver um trabalho de crescimento da profissão. O arquiteto sai da universidade achando que ele tem que fazer isso tudo sozinho.
E esse é o pior caminho que a gente pode trilhar. A gente não faz nada sozinho. Então, o processo associativo entre os profissionais é de fundamental importância, né? Assim como a ASBEA tem, especificamente, né, 80 e poucos associados, e que são associados entre si nos seus próprios escritórios, né? São vários profissionais dentro dos escritórios, para que esse modelo de gestão seja levado para todo profissional do Estado do Paraná. Então, o objetivo é que a gente fortaleça isso para que isso fortaleça a profissão. Obrigado, Sassi. Gustavo, eu vou passar para você. Você quer que eu repita a pergunta? Não, Paulo, precisa. imagina, obrigado. Acho que o Zazi toca numa coisa muito importante e que foi construída a várias mãos, né? A gente compara a nossa profissão, a cidade, a arquitetura é um processo, um objeto coletivo. Muitas vezes as pessoas saem recém-formadas, não se interessam por entender o associativismo, né, a construção coletiva, né, muitas vezes constroem escritórios num grupo de colegas ali e não conseguem entender que às vezes é necessário que se organize e crie culturas. A gente tem, felizmente, o Paraná é um dos poucos estados do Brasil, no CAU Paraná, que a gente tem o CEAL, que é o Colégio de Entidades de Arquitetura e Urbanismo. Eu estou como vice-presidente do IAB, do Instituto de Arquitetos do Paraná. A gente discutiu desde o começo, há 6, 7 anos atrás, e vem fazendo reuniões, tá, com essas entidades. Cada uma tem seu papel. O IAB está na questão da cultura, a ASBEA tem um papel importante no fomento e no desenvolvimento da questão do escritório, de empresas, a ABAP, que é de paisagismo, que traz questões bastante importantes, a ABEA, que é de ensino, e o sindicato, o SINDARC, aqui no Paraná, que é afiliado à Federação Nacional de Arquitetos. Todos eles têm papéis diferentes, importantes, e isso tem que ser fortalecido, porque não compete ao CAU roubar, entre aspas, sequestrar atividades que são natas dessas entidades, porque foram essas entidades, em Curitiba, no 15º Congresso de Arquitetos, tá, que era do Niemeyer, em que se organizaram para fazer o CAU, chamado Colégio Brasileiro de Arquitetos. E aí a gente tem o CAU. Tanto é que eles têm cadeiras dentro do CAU e têm um papel importante. Mas, além disso, nós temos muitas entidades mistas que são heranças, como o Zazi colocou, do nosso passado com o CREA, que a gente tem que fortalecer. São arquitetos que não têm a estrutura, ou a estrutura do CEAL não chegou lá. Isso é uma coisa importante para ser reforçado. Promover editais, concursos, eventos, palestras, vídeo, né? Então, tem N situações em que o CAU, com recurso, além de passagem, viagem e tudo mais, pode fomentar, buscar fazer, né, capacitação continuada e tudo mais, mas que seja no germe das entidades, acontecendo lá, e o CAU seja aquele grande fórum mãe que recepciona tudo isso e dá vazão às questões dentro da legislação e dentro do que for necessário. É importante reativar as câmaras técnicas, que eram discussões que a gente aprendeu lá do CREA, das 250 atividades que a gente tem, 7 grupos de atividade diferentes, porque elas representam demandas dos profissionais em cada uma dessas regiões. Nós temos o Fórum de Coordenadores de Arquitetura e Urbanismo, professores, né? E na nossa chapa a gente tem coordenador da Federal da UFPR aqui, tem da Unipar, tem várias instituições aí que estão trabalhando, e a gente tem essa cultura aqui no Paraná já da primeira gestão. E, por fim, a gente instituir também um fórum de arquitetos e urbanistas que trabalham com a questão da gestão pública. Porque se o ensino é o polo gerador de arquiteto, e quando a gente leva uma universidade para uma região do Paraná ou do Brasil, aquela região se desenvolve de uma forma muito bacana e interessante. Mas também os gestores, eles têm outras demandas, ele está submetido ao poder político e outras questões, o interesse público, e isso é importante. Vou ter que finalizar. Imagina que é isso. Mas era isso. Obrigado, Paulo. Eu que agradeço. Milton, quarta pergunta. Repito? Não precisa, Paulo. Bom, para a gente, esse assunto é até bem tranquilo de comentar, até porque na nossa gestão nós reativamos o CEAL. O CEAL estava abandonado nas gestões passadas, na gestão passada especificamente, não houve reunião, não havia convocação, não houve organização. E essa foi uma das primeiras coisas que a gente fez na nossa gestão, foi retomar o CEAL. Não só retomar,
como trazer todos eles de volta para perto do Conselho, inclusive nas decisões. Então a gente já tem apoiado as entidades, a gente tem um entendimento muito claro, entidade forte, CAL forte. Houve um problema que, claro, quando teve a criação do CAL, o CAL virou o primo rico. Então muita gente que era voluntário nas entidades resolveu só ser voluntário no CAL, porque achou que lá era um local onde tinha dinheiro. E isso, inclusive, prejudicou, esvaziou grande parte das entidades. Junto a algumas questões de conjuntura, que houve uma talvez criminalização dos movimentos organizados. Então, ser parte de qualquer associação te taxava negativamente. E a gente sabe que as entidades cumprem um papel fundamental. No caso específico, por exemplo, as BEA tem um papel fundamental nesta interlocução com os escritórios de arquitetura, com os PJs do estado do Paraná. E isso que a gente tem feito com eles. Seja através de editais que a gente tem aberto, nessa gestão a gente chegou a quase a 2 milhões em editais de fomento para entidades, para pessoas jurídicas, então seja as entidades mistas, seja as entidades puras, seja a academia, seja o poder público, assim como algumas ações isoladas. Então, por exemplo, as BEA Meeting, a conferência dos escritórios, participação de palestras dos escritórios, dos representantes das BEA. Então a gente tem levado, inclusive a gente tem um projeto que a gente quer fazer uma reunião ampliada, inclusive de ter, no mínimo a cada 6 meses, uma reunião plenária com pauta dedicada às entidades. Então a gente tem feito esse trabalho, hoje a gente tem trabalhado de uma forma remota, até porque muitos desses representantes já têm uma atribuição muito pesada, tocam entidades, tocam seus escritórios, tocam família junto. Então a gente tem sempre dado oportunidade e tem tentado fazer um ambiente que seja favorável e principalmente a gente fortalecer as entidades. É o nosso objetivo, que as entidades tenham cada vez mais relevância, cada vez mais associados. Por isso que na composição da nossa chapa a gente justamente foi buscar representantes das entidades, para que a gente possa fazer esse elo permanente de fortalecimento da entidade. Porque inclusive uma escola para o CAL. A hora que ele aprende o que é uma entidade, uma representação coletiva, faz esse debate coletivo, entende aonde ele tem que levar a opinião coletiva para dentro de um fórum, ele vem inclusive mais preparado para ser um bom conselheiro do CAL. Então a gente tem feito esse trabalho de fazer esse fortalecimento permanente dentro do conselho, para que inclusive isto gere frutos de pessoas mais compromissadas com o conselho. Obrigado, Milton. Vamos então para a quinta pergunta, que na verdade não é uma pergunta, é uma área aberta, tá bom? Para cada vocês, enfim, para que vocês coloquem mais ideias, plataformas, os diferenciais de cada chapa, tá bom? Eu vou começar então com o Gustavo, devolvo lá para o Milton e termino com o Zazi, ok? Perfeito. Fique à vontade. 3 minutos, Gustavo. Valeu, obrigado, Paulo. Pessoal, essas eleições do CAL tem uma série de novidades. A questão de cotas, a forma de votar, que é pelo GovBR, que é uma plataforma importante, e tem uma novidade que é a estrutura da nossa chapa, né? Sempre teve 2 chapas ou 2 grupos discutindo e pautando as eleições aqui no CAL, e nós somos uma terceira opção aqui, onde a gente está buscando renovar áreas, buscar mais dinamicidade, né, jovialidade e questões, algumas discussões para trazer novos olhares. E isso é muito importante. E ela vai desde o nome da nossa chapa, tá? CAL em Rede é uma tentativa de ouvir e escutar, fazer reuniões, que nós estamos fazendo em todas as regionais, para, junto com os colegas, pautarem. Nós temos uma plataforma inicial, que ela já está nas nossas redes sociais, calemrede.com, ou vai lá no Instagram e no Linktree, e procurem as nossas propostas. A gente tem uma proposta inicial e, com certeza, com essas reuniões, as lives, o Ativa Rede, que são as nossas dinâmicas, 20 minutos em rede, é discutir isso, trazer, nós somos 46 colegas, como todos vocês. Nós somos jovens, estamos correndo atrás, pagando conta, temos demandas, sofremos pressões, e nós temos também muitos talentos para poder trazer, e a gente quer escutar para que isso, essa horizontalidade, essa transparência aconteça e chegue dentro do CAL, né, através dessa metodologia, através desse conceito, né, para inovar.
A gente prefere e coloca muito sobre, por exemplo, algumas questões, criar um espaço mais acolhedor dentro do CAL, o espaço do arquiteto, onde for possível acontecer nas regionais, uma espécie de um coworking, um lugar para uma reunião, coisa do tipo, desde que isso não atrapalhe o andamento do conselho como um todo, é uma questão importante. O fortalecimento do ensino, né, de qualidade, e inclusive com metodologias EAD, mas em proporções que sejam saudáveis à nossa profissão, é uma questão muito importante. O papel social do arquiteto para a sociedade, nessas emergências climáticas, são outras questões. A valorização da arquitetura, né, nas prefeituras, nas cidades, mobilidade, questões ambientais, habitacionais, né, de urbanismo, de ensino, como foi citado aqui, também são questões. E é óbvio, né, a gente tem que ter um conselho inteligente, ágil, dinâmico, eficiente, utilizando das melhores soluções de tecnologia, desburocratizando tudo isso e tentando trazer novas questões, novos caminhos ao CAL. Então, em 10 de outubro, vote 2, chapa 2, CAL em rede, e aí vocês procurem as nossas redes sociais, vão lá, escrevam, pautem, comentem, se quiser marcar reuniões com a gente, na medida possível a gente faz, vamos buscar fazer essas reuniões, nem que sejam online, virtuais, para que a gente possa ouvir e colher isso dos colegas, porque a gente quer o que todo mundo quer. Uma arquitetura e urbanismo para todos, com qualidade, porque é um direito e também isso valoriza a nossa profissão. Obrigado, colega. Obrigado, Gustavo. Milton, 3 minutos para você. Tudo bem, Paulo, vou me dirigir hoje aos ouvintes. Ótimo. Acho que fica muito claro que a nossa chapa é uma chapa que já fez e vai fazer ainda muito mais. Nós temos toda uma experiência, uma bagagem e principalmente entrega de resultados. É nítido quando você conversa com os arquitetos o avanço que teve. E é claro que a gente ainda quer muito mais do que isso. A gente teve todo um trabalho de resgatar o CAL para ser protagonista na nossa sociedade. A gente veio trazer ainda mais pessoas comprometidas com este trabalho para que a gente possa entregar ainda mais coisa para você, arquiteto. É o nosso objetivo, sim, fazer fiscalização contra o exercício ilegal da profissão, a valorização profissional, ter um conselho competente, referência e que vá abrir, inclusive, campos de trabalho. A gente teve desde vitórias na justiça a respeito de patrimônio histórico, contra o CREA, que o CREA agora não pode mais multar os arquitetos do estado do Paraná. Então a gente teve uma série de vitórias que a gente precisa dar continuidade e consolidar isto, para que isto não caia novamente, venha uma nova gestão e acabe com todo um trabalho. Vocês que são arquitetos sabem, a gente começa a fazer um planejamento, a gente faz estrutura, mas não dá para sair da obra só depois que se fez a fundação e deixar por conta de um pedreiro, que o resultado disso a gente já sabe o que vai acontecer. Então é uma chapa que está compromissada com você, arquiteto, com a sociedade, de saber um pouco mais e contratar com honorários dignos vocês. Então por isso no dia 10 de outubro, não tenha dúvida, vote chapa 1, somos mais CAL para continuar fazendo ainda mais por você, arquiteto, neste processo. A gente precisa de um CAL cada vez mais forte para que a gente possa chegar a números que nem México, que nem Europa, onde a gente de fato tenha a população contratando os nossos serviços. Aí sim nós vamos ter alguma questão de valorização profissional efetiva. Então, no dia 10 de outubro, não tenha dúvidas, a chapa que vai realizar, até porque se vocês entrarem e compararem as propostas, muito do que está sendo proposto nós já fizemos. É só lá e comparar. Obrigado a todos. Obrigado, Milton. Zazi, teus 3 minutos, sinta-se à vontade. Ok. Primeiro, queria agradecer você, Paulo, pela acolhida, agradecer a oportunidade que a Asbeia nos está proporcionando aqui, agradecer a família Casilo pelo espaço genial que tem aqui para isso, né? Obrigado. E agora falar com os nossos colegas arquitetos, que nós vamos botar o conselho para funcionar de acordo com aquilo que o arquiteto quer. Embora acredite-se que o conselho tenha caminhado, o conselho nessas 4 gestões de existência, ele pouco fez, muito pouco fez pelo arquiteto que está tentando alcançar um espaço dentro do mercado de trabalho. Então nós vamos, nesse fato, sim, resgatar
o protagonismo do arquiteto na arquitetura, que isso está deixado de lado. Nesse ponto aqui, eu queria resgatar uma coisa, que é uma das poucas coisas que o Conselho conseguiu fazer bem feito nesses últimos tempos, que é uma vitória de um pessoal de um membro da nossa chapa, que é o Cláudio Maiolino, que desenvolveu a tese baseada na resolução 1010 do antigo sistema Confea-CREA, que conseguiu reconquistar a habilitação de restauro para o Conselho. E baseado nessa tese, que foi junto com a advogada do Conselho, a advogada Larissa, a gente trouxe ele para a nossa chapa para que ele desenvolva um trabalho específico sobre isso, para que aquelas questões todas discutidas sobre Resolução 51 e tudo mais, isso seja de fato, a gente consiga chegar a um ponto final dessa questão, que o arquiteto quer que a arquitetura seja uma atribuição específica e exclusiva do arquiteto. Tá? Então nós trouxemos gente de todo esse espectro para que a gente possa reconquistar esse espaço para o arquiteto. Então, baseado nisso, tá, eu convoco todos para que no dia 10 de outubro vote chapa 3, que é de fato aquela que veio para modificar esse processo todo. Tá, ok? Obrigado por tudo, obrigado ao Milton, obrigado ao Gustavo. Eu queria agradecer aos dois, de fato, porque aquela coisa assim de que a gente tem um sorriso na face quando a gente lembra de alguém, né? A convivência com os dois durante esse tempo todo me fez um ser humano diferente. Então, e é esse ser humano que eu estou ofertando para os arquitetos para que a gente consiga construir um conselho ainda melhor. Escuta, eu agradeço muito a vocês três, mas tenho que dizer o seguinte, que a missão de vocês aqui não terminou ainda. Vocês vão precisar me ajudar agora com as informações, tá bom? Sem problema. Então, mais vezes aqui, por último, mas não menos importante, ok? Então, eu vou começar pelo Milton, tá bom? Milton, as eleições é no dia 10 de outubro, terça-feira. Qual é o primeiro passo para o arquiteto ir lá votar? O que ele tem que fazer antes de mais nada? Primeiro, já foi feita uma campanha que todos os arquitetos tinham que fazer o recadastramento, fazer a atualização de dados. O segundo passo, e a gente espera que a maioria de vocês tenham feito isso, se não fez, é só entrar lá no SICAL, no seu próprio SICAL e atualizar, principalmente endereço de e-mail, telefone e os dados pessoais. O segundo passo é fazer o cadastro no gov.br, www.gov.br. Você entra lá na plataforma do governo federal, você vai fazer o teu acesso individual. Esse acesso serve para todas as questões tuas enquanto cidadão brasileiro. Então, o sistema eleitoral vai funcionar dentro desta plataforma. É um app do TRE de Tocantins que funciona dentro da plataforma do gov.br. Então lá, inclusive, você arquiteto pode ter assinatura digital gratuita lá, acessar teu histórico de multa, declaração de imposto de renda, então tem várias ferramentas lá. Então é extremamente importante porque a votação é diferente dos outros anos, que ela era dentro da plataforma do SICAL, que tinha uma aba específica, nesse ano ela é exclusivamente dentro do gov.br. Então entra lá, faz o seu cadastro, depois na eleição vai ser enviado um link para você, por isso precisa ter a atualização dos dados, vai ter um link específico dentro do Gov para o processo eleitoral. Obrigado, Milton. Zazi, qual é o horário que os arquitetos vão poder votar? Ele se inicia em que momento e termina em que momento? Começa às 0 horas do dia 10 e vai até às 23 horas e 59 minutos do dia 10. Tem o dia inteiro para votar. 24 horas, praticamente. 23 horas e 59 minutos, na verdade. Perfeito, perfeito. Obviamente, se acontecer alguma pane, não seria um problema do programa, e sim da região. Exato. Pode sofrer algum tipo de queda de luz, alguma coisa, mas é para funcionar. Por isso, o período de praticamente 24 horas para que o profissional possa fazer exercer a sua escolha no dia 10. Gustavo, obrigatoriedade. O CAL ele coloca como obrigatório, né, todos os arquitetos que estão com registro ativo. Então, se por exemplo eu viajei, fui no CAL, pedi para fazer a baixa do meu registro e tal, eu não tenho obrigatoriedade, eu não preciso estar declarando o voto e tudo mais. Mas o voto ele é obrigatório, ele está de uma forma bastante democrática,
até em cidades de pequeno porte, você tendo uma internet, e até pelo celular mesmo, você consegue entrar dentro desse sistema, no sistema antigo também, e votar e ter a sua representação ali. Aos colegas que, por um acaso, não conseguiram votar, eles têm um período também para fazer justificativa, e o não cumprimento disso pode ensejar em multa, tá? Para os colegas, é normal como qualquer um, a gente tem o dever e o direito, né, como profissão, como cidadão e tudo mais, e o uso do portal Gov vamos dizer assim, é isso, né, é a questão mais moderna, o CAL faz isso, outros conselhos não fazem dessa forma, e isso é diferente. A gente propicia então que a maior parte dos colegas possam votar, vão lá e votem. E aí a gente só conclama que o arquiteto que está lá, ele vá lá e vote, porque também teve uma situação, e vem acontecendo, que é a diminuição do índice de votação das pessoas. Se a gente quer ver fazer diferença, é importante ir lá, cadastrar, tem essa pequena burocracia, mas ela é uma burocracia como cidadão. Se você tem um direito, você também tem um dever. Seu direito é discutir, pautar a arquitetura, no nosso caso, é um dever também seu ir lá e registrar e tudo mais. Obrigado. Escuta, gente, muitíssimo obrigado ao Milton, ao Zazi, ao Gustavo. Foi excelente conversar com vocês. Muito bom mesmo. Ok? Eu agradeço em meu nome, obviamente em nome das BEA, e eu tenho aqui um último recado das BEA. As BEA também gostaria de agradecer a Comissão Eleitoral do CAL Brasil, a Comissão Eleitoral do CAL Paraná, que permitiu a realização desse encontro. Gente, muitíssimo obrigado. Eu só vou encerrar aqui agora, tá bom? E depois a gente pode conversar mais um pouquinho entre nós. Agradecemos aos nossos apoiadores, Renomar de Pisos de Madeira, IGE, Consultoria de Arquitetura Bioclimática. Agradecemos também o apoio cultural do Solar do Rosário, o apoio institucional das BEA Paraná, a nossa equipe de produção, LFT Produções. Lembre de curtir, compartilhar, mande para os seus amigos, a turma do clube, para o pessoal do CAL e inscreva-se no nosso canal. E nos vemos na próxima semana.